Olá, bom dia. Bom dia. Dia. Tudo, Agora funcionou. Tudo bem? tudo bem, tudo tranquilo? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Nadson? Tudo bem, Glaucia? Bom, Desculpa, eu tive alguns probleminhas técnicos, eu não estava conseguindo realmente entrar na sala, mas agora acho que resolveu. Nós devemos conversar em 9 minutos. O primeiro trabalho, deixa eu olhar aqui que eu estava com várias páginas abertas tentando saber por que que eu não conseguia entrar na sala. Só um minuto. O primeiro trabalho vai ser a confluência e orçamento participativo do gestor de uma empresa de construção a seco, depois o determinante da gestão interna de custos e da gestão de custos interorganizacionais e seus reflexos no desempenho organizacional, depois o escopo da transição e mecanismo de controle interorganizacional, efeito moderador do risco racional percebido, e depois os controles internos contábeis no processo de constituição e realização da REITs em cooperativas. É, eu acredito que vocês estão seguindo o CMA mais do que eu, né? Eu estou em Londres no momento, e, enfim, com várias tarefas, mas a gente tem 9 minutos de apresentação. Eu devo compartilhar o vídeo que vocês enviaram com os participantes. Depois nós temos mais 8 minutos de discussão para cada trabalho e em seguida, no final, nós vamos ter 22 minutos, né, ou o que sobrar para a discussão da sessão de forma geral, viu? Alguma pergunta, alguma coisa, alguma sim. dica? Rodrigo, bom dia a todos. Bom dia. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro, se não tiver nenhum problema para os colegas, não é possível inverter essa ordem? Porque eu vou ter Ah, uma reunião às 10 horas, eu queria, se for possível. se ninguém se incomoda, para mim não Não, tem para mim é problema. tranquilo. Tudo bem para vocês? Uhum, tranquilo. Pode começar com esse, então, ou colocar logo o seguinte, desde que eu consiga apresentar antes das 10? Controles internos e controles internos contábeis no processo de construção e realização da REITs em cooperativas, não é isso? Isso. Pronto, já botei aqui como o primeiro, Muito porque aí obrigada, quando... gente. Certo. Provavelmente o que deve ocorrer é que eu não sei como é que funciona, mas às vezes o pessoal muda de uma sala para outra, né? E aí tem uma ideia mais ou menos do tempo. Então, eu não sei, por exemplo, se o Nadson não se importar de colocar ele para o último, porque aí os outros trabalhos seguem a ordem normal. Joia, tranquilo para mim. Pronto, então deixa eu colocar o seu aqui, a confluência e o orçamento, não é isso? Isso Participativo. mesmo. Perfeito. Pronto. É só porque realmente eu sei que às vezes quando a gente tem essas sessões, o pessoal tá pulando e aí, pô, peraí, mas quem tá falando e o que que aconteceu? Então, quem estiver esperando o Nadson vai ter que esperar ansioso até o final. Imagina. Mas tudo certo, tudo tranquilo. É, Eu acho que tem um líder da sessão. Deixa eu só ver quem é. Sou eu. É a Maria Conceição. Oi. Pronto. Maria, me dá o suporte aí, porque essa é a primeira sessão do CMAD que eu estou participando. Eu participei no ano passado, mas, enfim, minha esposa ficou grávida, eu estou no meio da construção aqui. Se vocês ouvirem zoada de alguma coisa furando, é porque realmente estão furando a casa toda. Tem alguma coisa que eu preciso saber antes de começar? Na verdade, não. Essa apresentação seria eu que faria, então eu achei ótimo que você já fez. Eu achei incrível, Desculpa, desculpa, obrigada, já fica à fez a vontade. apresentação. Então tá, Rodrigo, e é isso, tá, gente? A gente vai ter, assim que iniciar às 8h30, né? Seria 5 minutos para essa apresentação inicial. E aí, cada trabalho segue a ordem que você falou: 8 minutos de apresentação, 8 minutos de discussão, e no final, o que sobrar, a gente discute todos os trabalhos conjuntamente. Só me corrija aqui, Maria, porque quem lidera a sessão é você e eu só
modero, no caso, eu fico ali quietinho Não, ou sou eu que como é? fico quietinha, você que vai. A pessoa que fica quietinha aqui sou eu, Eu você que estava vai tão feliz, eu moderar. já ia respirar aliviado agora, desligar Ah, meu som e não, dizer, não. não, pode quebrar a casa, porque... Não, você vai ter que transmitir, né? A gente vai ter que sentir a pressão da casa sendo quebrada, porque na verdade quem o papel de ficar quietinha aqui é meu, tá bom? Você vai Tá, moderar e sem vai problema. seguir. Eu só preciso só te lembrar se estiver passando, vou cronometrar aqui os minutos, tá? Se estiver Certo, certo, passando, eu vou certo. ter a chata missão de lembrar vocês aqui. Mas eu imagino que vai correr tudo bem, até porque são 2 trabalhos completos e 2 são resumos, né? Uhum. E vai dar tempo, vai dar tudo certo. A gente tem bastante Certo, tempo. já botei aqui 8 minutos, então de 8 em 8 minutos meu celular toca e eu restarto ele, então eu acho que a gente vai ficar mais ou menos dessa forma. Isso. Tá certo, gente. Geralmente o pessoal entra às 11h30, a gente precisa provar alguma coisa, porque ainda não apareceu ninguém na minha tela. É cedo no Brasil, né? 8h30, mas É. como é que funciona? Porque eu acredito que tem que autorizar as pessoas entrarem ou o sistema automaticamente Não, não, já é assim, quando a pessoa faz o login no site do SEMEAD, ele já te já dá entra todas as permissões automaticamente? para você acessar todas as sessões, né, que tem na tua agenda, tudo Pronto, direitinho. Então, não vai pronto, precisar pronto, pronto. estar autorizando, não. Pode se concentrar aí em fazer a moderação, né, os comentários, as contribuições com os trabalhos, tá? Tá certo, obrigado. Ô Maria e Rodrigo, e colegas, eu só queria me antecipar aqui, que como eu falei, às 10 eu vou ter que sair, tá? Então, eu queria Uhum. pedir desculpa aí para vocês. Tem algum problema, Maria, de eu sair aí às 10? Na verdade, tem porque a gente vai ficar sem sua contribuição, né, nos outros É. trabalhos. A gente vai ficar Não, triste mas porque vai eu ficar com uma acredito. pessoa a menos. Mas a gente entende sim, se você ir apresentando, vai ficar registrado que você apresentou, né? É como se você tivesse caladinha todo o restante da sessão, né? A gente vai ficar triste porque não vai ter a contribuição, mas vai dar certo, tá bom? Essa sessão vai até às 10h30, pelo que eu vi, né? Tá, ok, Deixa obrigada. eu só reorganizar aqui os meus slides também, porque confluência. Na verdade, meus slides não, meus tabs aqui dos resumos. Tranquilo. Terminar de ler a lista. Terminar de ler a lista, segunda. Pra frente. Aqui, eu acho que agora tá certo. Pronto, daqui a pouco a gente começa. Maria, eu que compartilho o YouTube também, né? Como você já ordenou, seria bom, Pode né, ser. que você Tá bom. compartilhar, porque eu já estava com eles aqui na ordem, né? Mas aí como teve essa mudança, fica Eu melhor. já reorganizei os slides, já reorganizei os abstracts. Perfeito, perfeito. Eu adorei Então, essa acho que vai parceria. funcionar direitinho. Que bom. Pronto, eu acho que a gente pode começar. Bom dia a todos. Acredito que é bastante cedo no Brasil. Meu nome é Rodrigo Silva de Souza. Eu sou Senior Lecturer em Contabilidade e Gestão de Risco na Universidade de Roehampton e professor visitante da LSE, City, Loughborough University aqui em Londres. É um prazer estar com vocês hoje e compartilhar um pouco dessa sessão. Nós vamos ter a apresentação de 4 trabalhos e vamos começar pelo trabalho sobre controles internos contábeis nos processos de constituição e realização da REITs em cooperativas. Depois, a apresentação
da determinante da gestão interna de custos, da gestão de custos internacionais e seus reflexos no desempenho organizacional, seguidos pelo escopo da transação e mecanismo de controles interorganizacionais, efeito moderador do risco relacional percebido, e em seguida nós temos confluência e orçamento participativo dos gestores de uma empresa de construção a seco, né? Nós tivemos uma pequena alteração, o último trabalho se tornou o primeiro e o primeiro vai se tornar o último, né? Como já estava escrito na Bíblia. Então, eu passo a palavra para a Gláucia. Na verdade, eu vou compartilhar aqui a apresentação dela. Só um minuto. Controles internos aqui. Vocês confirmam para mim que vocês estão vendo, porque agora minha telinha sumiu. Ainda tá iniciando. Pronto, Tá acho que certo? agora vai dar certo. Certo. E vocês estão vendo agora em tela inteira, não é isso? Sim, Isso. perfeito. Pronto. Quer dizer, eu acho que não está perfeito, porque eu tenho que clicar aqui compartilhar áudio, senão vocês não vão ver. Então, Tá deixa eu bom. rodar. Confirma comigo, só que está saindo áudio? Não tá saindo. Para apresentar hoje. Pronto, tá saindo áudio, perfeito. Tá certo. Então, nós vamos ter 8 minutos para cada apresentação, seguida de 8 minutos de discussão, e ao final, o tempo que sobrar, provavelmente pelas minhas contas aqui, 20 minutos, nós vamos realmente discutir a sessão como um todo. Eu vou começar a apresentação da Gláucia e fiquem à vontade para começar a levantar os questionamentos. Apresentar os contábeis nos processos de constituição e realização da RATs em cooperativas. Esse artigo é resultado do trabalho de conclusão de curso do mestrado de Controladoria e Finanças Empresariais do Mackenzie. Autoras: Gláucia Santos, mestre em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Mackenzie, professora Ana Lúcia Vasconcelos, pós-doutorada em Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, professora Cecília Geron, doutorada em Contabilidade, Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da USP, professora Liliane Cristina Segura, doutorada em Administração de Empresa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vou iniciar essa apresentação trazendo o conceito do que seria cooperativa. Então, sociedade de cooperativa é uma sociedade de pessoas que se unem para contribuir aí com bens e serviços com o objetivo de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro. Esse é um conceito trazido aí pela Lei 5764 de 71, que é a lei que regulamenta o cooperativismo aqui no Brasil. A Organização das Cooperativas Brasileiras publicou no Anuário de 2021 que 17,1 milhões de pessoas são sócios de cooperativas. Também trouxe a informação que 455,95 cooperativas, 4,55 pessoas são empregadas por cooperativas. Também trouxe a informação da evolução do ativo das cooperativas no exercício de 2019 para 2020. Uma evolução de 33% com relação ao seu ativo e uma evolução de 15% com relação ao seu patrimônio líquido. E uma informação que eu achei aqui relevante compartilhar com vocês, que no exercício de 2020, 31 bilhões entre tributos e despesas pessoais, despesa com pessoal, foram recolhidos aos cofres públicos. Falando agora do que seria a RATs. A RATs é a Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social. É uma reserva obrigatória, instituída por legislação específica pela Lei 5764, exclusiva para a sociedade cooperativa, isto é, nenhuma outra sociedade tem essa obrigatoriedade. Os cooperados, empregados de cooperativa e seus familiares são os beneficiários dessa reserva, desde que previsto aí no Estatuto, e essa reserva é constituída de pelo menos 5% de todas as sobras líquidas, isto é, do resultado da cooperativa.
A compreensão acerca das formas de utilização pode não ser de total conhecimento dos cooperados. Daí a importância dos processos de controles internos contábeis nas cooperativas, para que os cooperados possam gerir e fiscalizar esse recurso. Esse estudo possui uma relevância acadêmica, né, porque ele traz uma discussão sobre a mensuração e divulgação do uso da RATs no que se refere à escolha contábil, a contabilização dessa despesa no resultado ou na reserva é uma decisão da gestão, né, ou reversão da reserva é uma decisão da gestão. Essa decisão impacta na distribuição dos resultados, quer dizer, da distribuição das sobras aos cooperados. O estudo contribui com a identificação também de processos de controles internos, discute o aprimoramento do processo de governança e a redução da assimetria de informação entre a cooperativa e o cooperado. Com relação ao problema de pesquisa e objetivo, o recurso ele pode ser utilizado na cooperativa para fins diversos dos quais ele foi criado. Isso implica no descumprimento da lei, né, da Lei 5764 das cooperativas, a destinação do benefício aos cooperados fica comprometida, o cooperado ele não faz jus a um benefício que lhe é garantido por lei, e também a quebra dos princípios cooperativistas. Essa pesquisa, ela busca identificar e propor controles internos contábeis no processo de constituição e realização da RATs nas cooperativas, à luz da 10764, que é a lei que regulamenta o cooperativismo, e da interpretação técnica geral ITG 2004. Com relação à fundamentação teórica, foi utilizada aqui a teoria da agência, que explica os conflitos que ocorrem com o cooperado, uma vez que ele é sócio, beneficiário da cooperativa, uma vez que ele pode se tornar gestor da cooperativa e pode também ser empregado da cooperativa. O cooperado aí, enquanto administrador da cooperativa, ele tem que conciliar aí os seus papéis, tanto no âmbito político quanto econômico, e com a capacidade gerencial da cooperativa para realizar as suas relações no mercado. Eu fiz um destaque da educação cooperativista, porque a oportunidade que o cooperado tem, né, de se apropriar aí do conhecimento sobre os princípios, os valores do cooperativismo, tudo que rege esse modelo peculiar aí de negócio, né, esse modelo econômico da cooperativa. E o RATS, essa reserva, ela foi instituída, dentre outras finalidades, para possibilitar essa formação profissional dos conselheiros, dos gestores e de todos os cooperados, para que eles possam exercer aí as suas atribuições. Quanto à metodologia, abordagem qualitativa, caracterização da pesquisa exploratória, foram utilizados demonstrativos contábeis e relatório de gestão, todos do exercício de 2021. Participaram dessa pesquisa 5 cooperativas agropecuárias paulistas, já bem consolidadas no mercado, com mais de 50 anos de atuação. Todos os documentos foram de acesso público via internet. Dos entrevistados foram 27 pessoas, membros do Conselho Administrativo, Fiscal, usuários da cooperativa e empregados da cooperativa. Da análise dos resultados, os dados demonstram necessidade de ajuste nas notas explicativas, que os membros dos conselhos e os empregados que atuam na gestão da cooperativa possuem maior conhecimento sobre a reserva, que a falta de conhecimento sobre a educação cooperativista e a falta de transparência das informações sobre o uso e aplicação do recurso corroboram com o desinteresse do cooperado na participação das decisões. Bom, trouxe algumas referências bibliográficas que utilizamos nesse artigo. Bom, eu agradeço a todos pela atenção, finalizo aqui a apresentação. Obrigada. Obrigado a você, Gláucia. Alguém tem alguma pergunta antes que eu faça algumas considerações? Fiquem à vontade. Inclusive, durante a apresentação, fiquem à vontade também para mandar um direct para mim no chat, ou, enfim, para todo o grupo, que, enfim, a gente já compartilha essas perguntas.
eu estava lendo, né, o seu abstract, Glaucia, Uhum. e refletindo sobre a sua apresentação também, esse projeto, ele está em que nível? Ele já está concluído? Ele é um projeto futuro? Qual o estágio dessa pesquisa? Foi um trabalho de conclusão de curso que você comentou? Acredito que tem a previsão de publicar esse artigo? Já tem um artigo em desenvolvimento? Como é que está? Ele já foi concluído o trabalho, né? Uhum, É, tem um artigo, eu fiz uma apresentação também recentemente desse trabalho na uhum, Convenção dos Contadores em Pernambuco, que eu fiz um certo. artigo também com base nesse trabalho que foi apresentado. Inclusive ganhou um prêmio nessa convenção, muito bacana, me Ah, deixou muito que feliz. bom, que bom, que bom. E ele está em análise pela revista RCI, também lá de Pernambuco. Uhum, Até falo a questão de Pernambuco, porque uma das orientadoras também é professora e autoras do artigo é professora da Universidade Federal, também lá de Pernambuco, né? uhum. É, ele já está concluído, o trabalho de mestrado, a dissertação já está pronta. Certo, certo, certo. O principal para mim, no caso desse trabalho, foi. É um pouco difícil analisar, né? Porque é um resumo, então a gente não tem acesso a toda a Tá produção. tudo, né? É, mas. E também é uma apresentação de 8 minutos, então eu senti o que geralmente eu recebo nas minhas avaliações de artigo, que é show, not tell, né? Mostrar mais os dados, mostrar mais os resultados da sua pesquisa, mas eu sei que muitas vezes, num espaço curto de tempo, isso é um pouco restrito. Foi, foi um desafio, viu? Fazer isso em 8 minutos. Eu gravei esse vídeo aqui, acho que umas 30 vezes, cronometrando, porque coloca, tira, porque realmente é muito curto para você trazer os resultados, e trazer os resultados pela metade também é ruim, Sim, né? sim, 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 Então, eu sim. acabei trazendo bem condensado mesmo. E salientar realmente a contribuição mais alinhada à literatura, né? Eu acho que tem um enfoque um pouco grande no contexto e tudo mais, mas salientar um pouco mais do problema que a gente tem na literatura contábil, ou, enfim, se for para alguma outra disciplina também, administração, trazer essa lacuna na literatura para que você possa reforçar um pouco mais a sua contribuição. Eu acho que, enfim, eu realmente gosto muito desse tipo de trabalho que, como o Robert Kaplan, né, diz, tira o contador da sua cadeira para entender a realidade. Então, parabéns. Acho que a Janaína tem uma pergunta. Janaína, fica à vontade para abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Olá, bom dia a todos. Mentira. Eu achei interessante essa pesquisa cooperativa. Eu já pesquisei já fiz algumas pesquisas com associação e cooperativa, eu acho muito legal. A minha dúvida e pergunta é porque eu também não tive acesso ao trabalho. Como você comentou que é uma pesquisa de mestrado, né, da sua dissertação, Sim. e você fez entrevista, esse projeto ele passou pelo comitê de ética, tendo em vista que você fez entrevista com pessoas. Na E eu tenho a dúvida também por que que você considera como exploratória a sua pesquisa Uhum. e também a teoria da agência, você usou a teoria da agência, né? Será que, assim, é uma sugestão assim, para pensar, será que não teria outras teorias que poderia dar uma base também, não só além da teoria da agência, para sua análise? Porque a gente está falando de cooperativa, né? Que é uma instituição, uma organização diferente de uma empresa comercial. Lógico que ele tem a chance de ter esse comportamento oportunista dos indivíduos, mas é um contexto diferenciado, né? Uhum. Então, eu acho que tem outras teorias que você poderia estar utilizando também aí para fazer essa análise, para embasar esse contexto que você está analisando. Ok. Bom, vou começar aqui respondendo sobre as entrevistas, né, que você perguntou. É, eu enviei um termo para todas as cooperativas que aceitaram participar. Então, assim, elas concordaram, né, os presidentes das cooperativas assinaram esse termo, dispostos a participar,
Também foi por meio deles que eu enviei a pesquisa para os cooperados. Então, assim, eu atuo na organização das cooperativas do Estado há mais de 20 anos. Então, tive contato, tive acesso, né, a esses presidentes de cooperativas, os quais eu convidei para participar da minha pesquisa, e sim, ele passou pelo Comitê de Ética da universidade. Apesar que, a princípio, pelo fato de eu já ter essa autorização deles, não seria de fato necessário. Porém, mesmo assim, a orientadora achou interessante a gente colocar para apreciação. Os dados, como eu falei, foram os demonstrativos publicados, né? Todos publicados no site. A única questão que teve foi as entrevistas. Na verdade, eu tive que enviar para os cooperados, né? Então, por isso a gente achou interessante pegar essa autorização. Por que exploratória? Porque nós não conseguimos achar muitos estudos, praticamente pouquíssimos estudos anteriores falando dessa reserva, né? Tanto a nível nacional como a nível internacional. Recentemente, teve uma publicação da autora, da Londeiro, muito interessante falando sobre isso, mas a gente procurou artigos e eu tive muita dificuldade. Então, aí, pela classificação exploratória, a dificuldade da gente conseguir encontrar material falando especificamente da reserva, né, que é específica para essa sociedade cooperativa. Com relação à teoria que eu utilizei a teoria da agência, também utilizei no trabalho a teoria da contabilidade, porque eu falo da classificação, né, como ela deve ser feita, enfim, como deve ser demonstrado para a sociedade essa reserva, e também da própria teoria da cooperativa, né? Eu menciono ela porque, como você falou, realmente é uma sociedade diferente, né, das demais, e tem questões bem específicas. Mas a teoria da agência foi a que eu achei mais forte. A dificuldade do cooperado em lidar com todos esses papéis, né? Ele é gestor, ele é empregado, ele é usuário da cooperativa. Como conciliar todos esses papéis? Então, eu achei que a teoria da agência ela trouxe, né, no arcabouço teórico, mais força para essa questão, para essa problemática que eu trouxe no trabalho. Não sei se responde tudo, Janaína. Se tiver mais Não, alguma dúvida, por é, favor. não, É, sim. Aí, se você já, quiser me passar o seu e-mail, aí depois eu posso até isso. compartilhar com você algumas teorias que eu acho que pode te ajudar aí também. Obrigada, Janaína, com certeza. Com certeza que Obrigado, meu próximo Janaína. passo vai ser um mestrado. O mestrado não, O doutorado. doutorado. Ele vai fazer outro mestrado? Não, doutorado Obrigado. agora. Obrigado, Glácia. Obrigado, Janaína. Por conta do tempo, nós vamos seguir, né, para o segundo trabalho, determinantes da gestão interna de custos, da gestão de custos internacionais e seus reflexos no desempenho organizacional. Novamente, seguindo com um formato de 8 minutos para apresentação e 8 minutos para discussão. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rúbia, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da FURB, Universidade Regional de Blumenau, e junto com a minha orientadora, a professora Michele Lunardi, a gente desenvolveu uma pesquisa intitulada Determinantes da Gestão Interna de Custos, da Gestão de Custos Interorganizacionais e seus reflexos no desempenho organizacional. Como determinantes da gestão interna de custos, então a gente analisou a integração eletrônica interna, a integração eletrônica externa e a qualidade da informação. A integração eletrônica interna, ela vai representar um monitoramento contínuo permitido pelo sistema entre todos os departamentos da empresa. Então, a integração da informação, né, dos dados entre todos os departamentos da empresa. Então, no momento em que a empresa ela tem uma boa integração eletrônica interna, ela vai estender essa qualidade de integração para as outras organizações que compõem a cadeia de valor.
né? Trabalhando em conjunto, as empresas elas vão conseguir, implantando um sistema de qualidade, elas vão conseguir gerar informações com maior qualidade. Então, dados concisos, coerentes com a realidade da empresa, que as saídas em si elas sejam úteis para as pessoas que necessitam dessa informação e também que essa informação ela esteja disponível em backup. Essa informação de qualidade vai permitir à empresa a ampliar seus controles. Então, a empresa ter uma informação concisa, né, mensurar seus custos de forma exata, né, tanto ABC, Kaizen, os custos variados, fixos da linha de produção. Então, uma informação de qualidade permite à empresa melhorar a sua gestão e a mensuração dos seus custos. E quando a empresa estende essa gestão interna de custos de qualidade para a gestão interorganizacional, ela consegue trabalhar melhor a cadeia de valor, né, fazendo com que as empresas de fato consigam reduzir os seus custos no momento em que decidem trabalhar e gerenciar os custos em conjunto, e isso proporciona à empresa maior desempenho gerencial. Essa pesquisa ela se diferencia das demais considerando que para o desenvolvimento dela foram questionados, então, gestores, coordenadores, analistas e supervisores de cursos, que são profissionais que têm experiência na área. Essa pesquisa, então, ela gera, né, insights teóricos a partir da percepção de pessoas que são profissionais, que têm conhecimento na área, e também esses resultados, eles podem contribuir para as decisões estratégicas da empresa, né, para futuros pesquisadores e profissionais na área. Como teste de hipótese, então, foram alocadas 6 hipóteses para pesquisa, ok? A hipótese 1 trata da integração eletrônica interna e externa. Então, se existe uma relação positiva entre a integração eletrônica interna da empresa e a integração eletrônica externa da empresa. A segunda hipótese trata da questão da qualidade da informação, então se a qualidade da informação medeia de forma positiva a relação entre integração eletrônica interna e gestão interna de custos. A terceira hipótese trata a questão de a integração eletrônica, de a qualidade da informação mediar a integração eletrônica externa e a gestão de custos interorganizacionais. A quarta hipótese, se existe uma relação positiva entre a gestão interna de custos e a gestão de custos interorganizacionais. E a quinta e sexta hipótese, então, tratam da gestão interna de custos e gestão interorganizacional dos custos melhorarem o desempenho organizacional da empresa. Para estar desenvolvendo essa pesquisa, a gente utilizou então o construto de qualidade da informação do Gateway Saturation, da integração eletrônica interna, integração eletrônica externa, gestão interna de custos, de gestão de custos interorganizacionais do FIED e ainda desempenho organizacional do ITLAC. Essa pesquisa é uma pesquisa descritiva, né? Survey, então foi feito um levantamento junto ao LinkedIn e constatou-se que continham 525 profissionais em que aparecia, né, a função de coordenador, gestor, supervisor de custos. A nossa amostra ela foi composta por 99 profissionais e o retorno foi de 18,85. Os dados eles ainda foram processados com o auxílio do software PLS. Então, como resultado dessa pesquisa, nenhuma das hipóteses foi rejeitada. Isso leva a gente a compreender que no momento em que a empresa ela tem uma facilidade de compartilhar os dados internos, que ela tem um sistema que permite uma integração entre toda a informação dentro do departamento da empresa, fica muito mais fácil para a empresa estender, né, esse processamento de informação a outras organizações que compõem a cadeia de valor, né, permitindo com que a empresa ela consiga obter uma informação de maior qualidade, porque o sistema permite que os dados sejam processados em tempo real, que os dados eles estejam sempre disponíveis
para a empresa, assim, sempre que ela precisar acessar, né, por meio de backup, as saídas são úteis, então a informação ela é fidedigna, de fato, ela é real, condizente com a realidade da empresa. No momento em que a empresa ela tem a informação de qualidade, ela vai conseguir gerenciar melhor os custos dela e mensurar de forma exata os custos que compõem, que estão envolvidos na linha de produção. E a integração eletrônica interna e externa, a qualidade da informação e a gestão interna de custos ainda contribuem para que a empresa consiga desenvolver melhor a sua gestão de custos interorganizacionais, né, permitindo à empresa estender esses controles além da barreira da empresa. Então, ela consegue trabalhar até, se for considerar a questão do livro aberto com outras empresas que compõem a cadeia de valor. E no momento em que a empresa consegue mensurar seus custos de forma exata, em que a empresa consegue trabalhar por meio da cadeia de valor para reduzir os seus custos, ela também consegue aumentar o seu desempenho organizacional. Então, a empresa ela consegue, por meio da cadeia de valor, produzir produtos com um custo menor, mas ainda manter a qualidade do produto, né? Também fazendo com que o cliente, a pessoa que adquire esse produto, se mantenha satisfeito e acaba tendo uma lucratividade superior às outras organizações. Aqui estão as principais referências dessa pesquisa e muito obrigada. Obrigado Olá, a tudo você. bem? Ops. Obrigado a você, Rúbia. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Eu acho que foram só as trocas de e-mails, né? Alguém quer fazer alguma consideração? Pode ser? Fica à vontade, Nath. Rúbia, tudo bem? Parabéns pela pesquisa. Eu acho bem bacana a sua abordagem, a forma que você colocou. Uma coisa que eu tenho visto muito, principalmente nas pesquisas que eu tenho feito e que foi ao encontro do que você achou, é essa questão da comunicação, né? A necessidade dessa comunicação eficiente nos gestores. Não sei se os demais colegas estão visualizando isso também, mas assim, principalmente na área gerencial e afins, a comunicação é um ponto-chave, né? E decisorial para a construção desse processo, né, para que as decisões sejam tomadas de maneira mais efetiva. Então, todo mundo está falando, olha, a comunicação é um problema, né? E aí o teu trabalho foi justamente ao encontro disso, que isso que eu achei bem bacana também. E aí teve um ponto que você colocou, que é essa questão da cadeia de valor, né? Que vocês, eu acho que pode ter também falar um pouco dessa gestão estratégica de custo, até na conclusão, né? Já que a gestão estratégica de custos ela vai estudar a cadeia de valor e o trabalho de vocês vai contribuir nesse processo também. E aí eu creio que na conclusão vocês poderiam até vender mais ainda o trabalho, que eu Isso. acho que os achados são muito interessantes. No resumo também, eu senti até vocês podem também vender um pouco como o trabalho de vocês, ele contribui na prática e até mesmo desenvolver quais essas políticas e práticas que as empresas poderiam aplicar também nessas organizações. Então, vocês trazem todo ali o que vocês acharam, né, na pesquisa, que eu achei super interessante, parabéns, principalmente porque vocês foram pesquisar no LinkedIn e afim, eu acho muito difícil o retorno, né? Então, é um risco muito grande. Mas eu acho que o trabalho de vocês tem um potencial muito grande para vocês também venderem mais mesmo na conclusão e até se posicionar um pouco melhor também no sentido de, olha, as empresas poderiam desenvolver esses pontos aqui que fazem todo o sentido para analisar o desempenho em uma questão mais macro, né? Principalmente no que se trata aos custos também da organização. Então, essa é a minha contribuição também, rápida contribuição, mas parabenizar pela pesquisa. Então, fazer uma pesquisa aí, né, uma survey, é sempre um desafio, e os achados eu acho que contribuem e vão ao encontro também de muitas coisas que a gente já está discutindo agora na área gerencial e afins. Então, parabéns aí pela pesquisa, né? É muito interessante, inclusive, para trabalhar até nas disciplinas e afins. Muito Obrigado, obrigada. Nath. Eu não levantei a mão, mas eu posso só fazer um Com pontinho certeza. aqui. Quando eu fiz a matéria de custos no mestrado, e eu achei interessante que, na verdade, foi uma coisa que eu achei estranha. A gente visualiza muitas pesquisas de custos envolvendo survey, né? Mas com alunos de custos,
pesquisas desenvolvidas com alunos, né? Estudou custos, mas será que esse aluno... Eu me fiz essa pergunta, será que esse aluno ele tem capacidade de fato para responder? Ele tem conhecimento profissional para conseguir responder um survey? Então, inclusive o artigo do Fayed, o pré-teste que ele fez, ele trabalhou 4 anos para desenvolver esse construto de gestão de custos internos e custos interorganizacionais. E nesses 4 anos ele desenvolveu o construto, mas ele testou com alunos de custos. Então, a ideia foi pesquisar de forma específica, né? Coordenador de custos, apenas essa função, tantos profissionais. Gestor de custos, tantos profissionais. Como não tinha uma quantidade, dava 300 e alguma coisa, apenas coordenador e supervisor, aí eu optei por colocar analista e gestor também, para tentar ampliar um pouco mais a população. Mas a ideia mesmo era pegar específico, pessoas que têm conhecimento. E ainda eu filtrei no LinkedIn 3 profissionais que, assim, eu queria que tivesse a participação de alguém que tivesse conhecimento para analisar aquele construto. Então, eu entrei em contato pelo LinkedIn com o coordenador de custos da Volkswagen, com o coordenador de custos da Nike e com uma outra pessoa que agora não me recordo, na verdade, mas a única pessoa que deu retorno foi o coordenador de custos da Volkswagen. E foi interessante que a gente conseguiu trocar ideias pelo LinkedIn e ele falou, poxa, ninguém nunca me perguntou isso, ninguém nunca me pediu isso. E a gente trocou alguns e-mails e foi bem... Ele deu contribuições muito interessantes para o construto da pesquisa. Parabéns, Rubi. Eu acho que são essas coisas que a gente está precisando realmente na academia, né? Quebrar aqueles paradigmas do o que está mais acessível e muitas vezes ir um quilômetro a mais, né? E, enfim, acessar essas pessoas e elas têm interesse. É uma coisa que eu tenho visto muito aqui fora, e isso valoriza muito a pesquisa, porque deixa de ser alguma coisa fraca muitas vezes, né, com pessoas que não entendem, para realmente falar do ponto de vista prático enfim, eu concordo com o Nadson que você precisa vender isso melhor, mas eu vou me conter um pouco para a Maria poder fazer as contribuições dela. Fica à vontade, Maria. Gente, assim, eu tô me sentindo horrível, né? Porque eu só tenho 8 minutos e eu ainda tô ajudando a gastar esses 8 minutos, tá? Mas eu tô aqui me contendo, porque, meu Deus do céu, o trabalho tá muito bom realmente, e eu concordo com o que o Nadson disse, né? E, tipo, eu vendo uma modelagem de equação estrutural e vocês conseguiram, gente, 525, conseguiram um retorno de 99 gestores, isso é muito, né? Eu vi que vocês passaram no G-Power e deu certo, né? Que realmente é uma amostra satisfatória. E eu tô aqui realmente, vocês estão... Ops, travou. Eu acho que a Maria caiu, ela estava tão empolgada que derrubou a conexão. Mas enquanto ela volta, Rúbia, você terminou o mestrado, né? Tô terminando, defendo agora em Terminado. dezembro. Voltei, gente. Pronto, voltou. Pronto. Então, assim, eu concordo com o que os meninos falaram em relação a você analisar, criar um novo tópico, né, para discussão de resultados, porque os seus resultados são muito bons, né? Então, trazer isso, de que forma isso contribui, porque você tem contribuição gerencial, né? Então, assim, você criar um novo tópico, trazer aquilo que você já colocou lá, né, no referencial, e trazer para a discussão e com os seus resultados, né? Porque eu vi que você apresentou muito bem os resultados, mas eu senti que para uma publicação, eu imagino que isso vai ser a cereja do bolo. E temos só 1 minuto. Desculpa, gente. Posso falar? 1 minutinho, fica à vontade. Bom dia a todos, né? Eu sou a professora Michele, tenho a felicidade de ser orientadora da Rúbia, né? A Rúbia tem todo um gasto, toda uma dedicação nas pesquisas que ela desenvolve. Eu gostaria de agradecer a contribuição, né? Tanto da Maria, do Nadson, né, professor Rodrigo, realmente, né, o artigo, a pesquisa é sempre uma questão de... A gente sempre vai trabalhando nela, né? Esse é um dos primeiros artigos que a Rúbia fez, também na área de custos, né? Ela veio com uma proposta de fazer a integração entre 2 mundos, que é sistemas de informação e custos.
Então, foi uma disciplina que ela fez comigo de sistemas, de custos, e a gente juntou e teve a felicidade de construir, né, alguns construtos e algumas relações e testar isso na prática, assim. Mas realmente, assim, eu concordo que a gente ainda tem, né, toda uma dedicação ainda no artigo para a gente tentar uma boa publicação. Mas parabéns, a gente vai continuar com certeza discutindo um pouco mais para o final da sessão. Então eu vou ter que guardar aqui minhas perguntas por enquanto, mas a gente com certeza volta a comentar. O trabalho muito bom, parabéns. Eu vou compartilhar o próximo trabalho, deixa eu só me achar aqui. Escopo da transação e mecanismos de controle interorganizacional, efeito moderador do risco relacional percebido. Nós vamos ter novamente 8 minutos para apresentação, seguidos de 8 minutos de discussão. Olá, venho então fazer a apresentação do artigo intitulado Escopo da Transação e Mecanismos de Controle Interorganizacional, efeito moderador do risco relacional percebido. Esse estudo é desenvolvido em um contexto em que organizações elas recorrem a relações com parceiros, né, relações interorganizacionais, na busca, né, por vantagens competitivas. E aí a gente traz um cenário em que quando essas organizações elas recorrem a esses relacionamentos interorganizacionais, elas acabam, né, adotando na parceria para fins de governança mecanismos de controle interorganizacional, formal e relacional. E também apresentamos que esses relacionamentos, eles muitas vezes os parceiros agem, né, podem agir de forma oportunista, né, e faz com que um parceiro ou até ambos os parceiros percebam maior risco relacional. Além disso, também, né, esses relacionamentos eles possuem algumas características, e uma das características que a gente apresenta aqui é o escopo da transação, que corresponde à amplitude e intensidade com que tarefas são desenvolvidas em conjunto pelos parceiros. Então, o objetivo desse estudo é examinar a influência do escopo da transação sobre os mecanismos de controle interorganizacional, formal e relacional, em organizações interorganizacionais e o efeito moderador do risco relacional percebido. Então, no referencial teórico, né, no primeiro momento, é trabalhada, né, desenvolvida essa relação entre escopo da transação e mecanismos de controle interorganizacional. A hipótese H1A, ela destaca que o escopo da transação tem efeito positivo e direto nos mecanismos de controle formal. E a hipótese H1B destaca que o escopo da transação tem efeito também positivo e direto nos mecanismos de controle relacional. Então, a partir da literatura, nós defendemos que transações, né, relacionamentos que envolvem maior escopo da transação, eles vão demandar tanto mais mecanismos de controle formal quanto mecanismos de controle relacional. Na segunda parte do referencial teórico, nós desenvolvemos o efeito moderador do risco relacional percebido, né, naquela relação anterior, e defendemos o seguinte, que o risco relacional percebido ele vai moderar positivamente a relação entre o escopo da transação e os mecanismos de controle formal, ou seja, em relacionamentos caracterizados por maior escopo da transação, né, em que as atividades são desenvolvidas em conjunto em maior intensidade, as organizações elas tendem a adotar mecanismos de controle formal, como foi defendido na hipótese anterior, na H1A, né, na hipótese da relação direta, mas que isso vai ser intensificado à medida que se percebe maior risco relacional. E na H2B, a gente entende que o risco relacional ele atenua aquela relação positiva entre o escopo da transação e os mecanismos de controle relacional. Ou seja, o escopo demandaria mais mecanismos de controle relacional também. No entanto, à medida que se percebe maior risco relacional percebido, essa influência ela seria atenuada, né? Então é isso que a gente apresenta nas hipóteses. Está aqui o desenho da nossa pesquisa, né, o escopo da transação como variável que antecede mecanismos de controle formal e relacional e o risco relacional percebido moderando essas relações. Em relação aos procedimentos metodológicos, né, esse estudo foi aplicado com organizações fornecedoras de uma organização que atua
no setor de segurança, redes, comunicação e energia, listada na B3. Obtivemos 96 respostas, dessas 85 eram respostas válidas, né? Em que houve atividade do relacionamento nos últimos 3 anos. Essa amostra, né, satisfaz os critérios do tamanho de efeito, nível de significância e poder da amostra, né, testados pelo G-Power. Foi realizado também o teste T e também a comparação entre os 20% primeiros e 20% últimos respondentes. E os testes não indicam viés de não resposta. Também foi realizado o teste de fator único de Herman, que confirma a ausência do viés do método comum. Os construtos, né, os 3 construtos, eles foram mensurados por meio de assertivas adaptadas da literatura, e as hipóteses, né, foram testadas por meio da técnica da modelagem de equações estruturais. Aqui apresenta o modelo de mensuração, né, indicando ali que o modelo é adequado, né, alfa de Crombic acima de 7, a AVE maior do que 0,5, os critérios de Fornell-Lacre e HTMT também atendidos. E aqui nós apresentamos aí a análise dos caminhos, né, com as 4 hipóteses e a decisão para cada hipótese. Então a hipótese H1A e H1B, que prevêem a relação direta entre escopo da transação e mecanismos de controle formal e relacional, as duas foram aceitas, né? As evidências suportam essas duas hipóteses. Então, maior escopo da transação implica em maior adoção de mecanismos de controle formal e desenvolvimento também de mecanismos de controle relacional. Nas moderações, né, em H2A e H2B, quando a gente analisa a moderação de risco relacional na relação de escopo com mecanismos de controle formal, a gente também suporta a hipótese, né, encontrou moderação positiva. No entanto, em H2B a gente não encontrou nenhum resultado significativo, né, não suportando aí a hipótese H2B. Em relação, né, aos resultados que a gente encontrou, a gente destaca aqui o quê? Primeiro, a relação direta que a gente encontrou de escopo com mecanismos de controle formal e relacional. Isso corrobora a literatura, né? O emprego de mais de um tipo de mecanismo, no caso formal e relacional, eles são utilizados para coordenar as relações interorganizacionais, e o maior escopo implica em uma maior dependência de ambos os tipos de controle. Quanto à moderação do risco relacional na relação de escopo com mecanismos de controle formal, também, né, positivo, encontramos, corrobora a literatura, e a gente observa que relacionamentos caracterizados por maior escopo da transação, né, eles levam a maior adoção de mecanismos de controle formal, e isso é intensificado quando se percebe maior risco relacional percebido. E H2B não encontramos resultados estatisticamente significativos, né? E não podemos, né, suportar essa hipótese. Então, algumas conclusões e implicações, né? Implicações teóricas, né? A questão da relação do escopo com ambos os mecanismos de controle formal e relacional, né? Uma contribuição que a gente faz, bem como o efeito moderador do risco relacional percebido apenas na relação de escopo com mecanismos de controle formal, não moderando a relação com mecanismos de controle relacional. Como implicações gerenciais, né, a gente mostra aos gestores, né, os benefícios da adoção de mecanismos em diferentes escopos da transação, e também essa complementariedade de mecanismos de controle formal e relacional, bem como a intensificação de demanda por mecanismos de controle formal quando percebe-se maior risco relacional. Como limitações e sugestões, né, a gente sugere cautela na generalização dos resultados, né, esses resultados foram confirmados para essa amostra, e também não se analisou a interação entre mecanismos de controle formal e relacional. Obrigado. Obrigado, Hernando. Alguém quer fazer alguma consideração? Certo. Primeiramente, Hernando, parabéns pelo trabalho. Acho que é um trabalho realmente bem robusto. A gente vê novamente essa tendência, né, pela equação estrutural. Eu fiquei um pouco sem entender como que essa ideia do escopo da transação ele foi desenvolvido dentro do seu questionário, porque o questionário não está presente, então a gente fica com essa lacuna, né? Mas eu gostei muito, inclusive na discussão, de você trazer essa perspectiva teórica e prática
Eu acho que ainda nas pesquisas brasileiras a gente precisa salientar um pouco mais somente essa influência para a prática e tornar um pouco mais robusta a contribuição teórica, mas eu achei um trabalho muito interessante, principalmente sobre essa questão da percepção do risco, né? De como que isso é trazido pelos participantes. Você tá em que fase agora? Está concluindo mestrado, doutorado? Qual o futuro dessa pesquisa? Eu não estou ouvindo, acho que você está no mute. Oi, me ouvem agora? Agora sim. Ah, que bom. Então, bom dia a todos. Esse artigo é um artigo desenvolvido no âmbito de uma disciplina do doutorado. Eu concluí o doutorado, defendi faz um mês, 2 meses, Parabéns. obrigado. E aí, foi um estudo já relacionado a relações interorganizacionais, né, que é o objeto de estudo aí da minha tese, né? Mas, enfim, né, na tese a gente partiu para um conjunto central de laços interpessoais, né, que a gente não abordou nesse artigo. E aí, nesse artigo aí, especificamente, a questão do escopo da transação ali, que você comentou, ele é um construto do Decker e outros autores, e ele é calculado por meio de uma média ponderada entre 8 atividades. Então, a gente pergunta, né, com que intensidade cada uma daquelas 8 atividades listadas são realizadas em conjunto entre a no relacionamento entre a organização e o parceiro, né? E aí eles estabeleceram uma pontuação de 1 a 7 para cada uma das atividades e aí é calculada uma média para estabelecer esse nível de escopo da transação, né? E aí, no caso, esses relacionamentos são entre organizações fornecedoras, né? São 90 e... Não lembro agora, 99 fornecedores, se não me engano, de uma organização, de uma grande organização, né? Listada na B3. E aí, o relacionamento ao qual se refere é esse, né? Do fornecedor com aquele parceiro especificamente. Uhum. Certo. Obrigado, Hernando. É, algum outro comentário sobre o trabalho? Esse trabalho já foi submetido? Ele está em processo de submissão? Não, agora a gente vai fazer só alguns apontamentos. Ele participou também ontem da sessão Sapiens, né? A professora Michelle estava lá também ontem com o outro orientando dela. E aí a gente estava aguardando, né, as contribuições de ontem, de hoje, para fazer Uhum. alguns ajustes, né, melhorias no trabalho e submeter alguma revista também, ainda, talvez ainda esse ano. Certo, certo. É, eu não tenho muitas considerações para fazer ao trabalho, além das já salientadas, né? De reforçar um pouco mais essas contribuições, que eu acho que é sempre uma lacuna, realmente, que a gente acaba tendo nesse, na academia brasileira. Eu acho que é uma coisa até muito comum, mas eu acho que sua discussão ela está realmente já apontando para a direção. Só precisa focar e sustentar isso mais um pouco com a literatura. Eu acho que seria somente isso, realmente, a meu ver, assim. Muito obrigado. Ok, se a gente não tem mais comentários, eu vou seguir para o próximo trabalho. Deixa eu só achar aqui, só um minuto, que é o trabalho sobre a confluência. Só um minuto. Deixa eu passar isso aqui. Aqui. Acho que todos já estão assistindo. Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Nadson Mascarenhas Souza e a partir desse momento estarei fazendo a exposição do artigo intitulado Confluência e Orçamento Participativo dos Gestores de uma Empresa de Construção a Seco. Bem, este manuscrito ele foi originado aí do trabalho de conclusão de curso, né, da minha aluna Elisa Fizikloski e também do meu aluno Keoma Mendes, ambos da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Bem, os dois também eles trabalham em empresas de construção a seco da cidade, que possui algumas filiais também no estado do Paraná e também em outras, possui outras unidades em outros estados, mas esse trabalho especificamente nós focamos nas unidades do estado do Paraná. Bem, para início de discussão, né, na introdução, nós trouxemos justamente esse conceito de orçamento empresarial como uma ferramenta relevante ali, principalmente para o planejamento financeiro, mas também para o apoio nas decisões gerenciais, né? E aí nós nos apoiamos, né, na literatura já existente, que aborda sobre a temática e que também avança um pouco mais ao direcionar que o papel desse orçamento vai além da função de limitar gastos, né? Mas também faz uma ligação aí bem estreita com o orçamento, né? Com a melhoria também do desempenho da organização quando observa aí o orçamento, aquilo que foi orçado e aquilo que as empresas elas gastaram em determinado momento. Bem, e também discutimos sobre a importância da participação orçamentária. Então, se eu tenho um orçamento aí, eu tenho que ter uma participação orçamentária aí dos gestores, entre os pares, e como essa participação orçamentária ela vai ser de extrema importância também, porque vai transferir conhecimento e estabelecer também bases cognitivas que vai facilitar a transparência na comunicação. Então, essa participação orçamentária vai minimizar a assimetria de informação entre os setores, entre os gestores, entre as diversas unidades aí de uma empresa. E aí chegamos ao ponto do problema de pesquisa, que é de que forma é configurada a confluência e o orçamento participativo dos gestores de uma construção, de uma empresa de construção a seco. Mais uma vez aqui, de que forma é configurada a confluência e o orçamento participativo dos gestores de uma empresa de construção a seco? O objetivo é verificar de que forma é configurada a confluência e o orçamento participativo dos gestores de uma empresa de construção a seco. No referencial teórico, desenvolvemos aí dois tópicos, né, que foi justamente falando sobre o orçamento empresarial, trouxemos os conceitos, né, da literatura, alguns trabalhos também que abordam matemática, e logo em seguida, né, trouxemos também o orçamento participativo, né, o seu conceito, sua importância, alguns achados também interessantes sobre esse orçamento participativo e como ele influencia também no processo orçamentário, na definição aí dos orçamentos, né, pelos gestores e demais interessados. Bem, e nos procedimentos metodológicos, nós fizemos o delineamento da pesquisa, né, enquanto qualitativa, também utilizamos aí justamente o estudo de caso, né, como estratégia de pesquisa também. Dentro do estudo de caso, nós fizemos uma triangulação com entrevistas com os gestores, né, dessas empresas que estão aí no estado do Paraná. Então, a ideia era justamente entrevistarmos gestores dessa empresa de construção a seco, não da sede, mas também gestores das unidades, né? Justamente por conta de que observamos que havia um problema de confluência orçamentária dessas unidades, então cada gestor ele gerenciava de uma maneira, às vezes extrapolava o orçamento, às vezes sobra também, há uma sobra orçamentária. Então, a gente queria entender justamente como ocorre essa confluência e essa participação dentro desse contexto. Também fizemos a análise de alguns documentos, né, e algumas observações diretas, né, pensando que esses pesquisadores eles têm contato, né, com esses gestores, o que facilitou esse processo de entrevista. Então, fizemos também todo um percurso de entrevista, a fim justamente de compreender melhor como ocorre esse processo de confluência, né? E aí seguimos os protocolos da entrevistas e também segundo as orientações de
E aí, a pesquisa foi feita na rede de lojas no ramo de materiais de construção a seco, no estado do Paraná. Trouxe aqui como a hierarquia da implementação do orçamento, que primeiro é do diretor, depois dos demais setores. Também análise e discussão de alguns resultados, né, no que refere-se à confluência orçamentária. Os gestores destas unidades, né, pesquisadas, eles colocam alguns pontos até negativos, né, que falta justamente planejamento dos setores, definição de projetos de maneira antecedente, e também a mudança de mercado é um problema no que refere-se à confluência orçamentária, já que cada um está alocado em uma cidade, né, do estado, então não tem como controlar o orçamento ou padronizá-los, porque existem necessidades diferentes, o que também direciona para necessidades de informações tempestivas. Então, esses gestores, eles falaram que essa confluência orçamentária, ela ocorre se houver também informações tempestivas para que todos tenham a mesma informação. E claro que aí a gente entende que tem um alinhamento com o sistema de informações, né, gerenciais, né, o que a unidade, a matriz, ela vai impor como meta e afins. Também na participação orçamentária, os gestores falam que eles entendem a importância e que essa participação gera um sentimento de afeto pela empresa, uma comparação desses orçamentos entre os próprios setores e diretores dessas unidades, mas também há muita divergência nas decisões, se muitos participarem, muitos gestores participando da tomada de decisão dos orçamentos da matriz, há muito problema e divergências de opiniões. E integração departamental, a importância, porque existe ainda uma integração departamental a partir da participação do orçamento. Como conclusão, o que é que alguns gestores até colocam, né? Que falta maturidade de outros gestores também lidar com essa liberdade do orçamento, né? Então eu tenho aí uma participação orçamentária, mas daí eu extrapolo essa participação, então a liberdade acaba tendo problemas, né? Ou seja, cada gestor ele tem uma liberdade específica em gastos, então não é um controle, então falta maturidade também desses gestores, e é bom destacar que a maioria dos gestores entrevistados tem mais de 27 anos de casa. Por isso que colocamos aí como sugestão, né, e política, um melhor monitoramento aí para regular esses orçamentos da empresa. Evitar assim, alguns desvios também no processo e, claro, a comunicação eficiente entre os departamentos, entre os gestores e entre as matrizes também, entre a matriz. Então, isso é um processo importante para a confluência orçamentária e para que a participação seja mais efetiva, né? A participação orçamentária seja mais efetiva. Chegando ao final, agradeço aí e agora fico à disposição para as contribuições dos participantes. Obrigado, Nadson. É outro trabalho difícil, né? É um trabalho que a gente quer ter mais, só que só tem lá o resumo. Mas, enfim, alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração? Janaína, fica à vontade. Pode abrir o microfone. Isso. Eu só bati a mão, não levantei a mão. Ah, você bateu. A Michelle levantou a mão. Michelle, fica à Ai, vontade. parabéns, Nácio. Né, eu vim que assisti a apresentação dele. É realmente trabalho bem legal. Não tive acesso aos trabalhos, então eu só estou assistindo, né, a apresentação aqui no vídeo, mas bem interessante. Sei que é resultado de trabalho TCC, né? Então é bem legal ver a participação assim da graduação, trazendo trabalho, assim. É interessante incentivar, porque eu falo que eu não tive esse incentivo quando eu fiz a minha graduação, né? Então eu comecei a ter esse interesse por pesquisa já no finalzinho e aí quando eu entrei no mestrado. Mas é muito bom ver tem essa participação aí da galera aí da graduação aqui no evento. E parabéns mais uma vez, Nath. É verdade. Obrigado, Janaína. Michelle, fica à vontade. Nadson quer fazer alguma consideração? Acredito que...
Na verdade, foi até um erro na hora que eu coloquei lá como um resumo, pensando que ia estar todo disponível, né? O trabalho, mas não sabia que era só no... Não, que independente. Depois eu vi, não, só o resumo. Isso foi antes de ontem, então eu já tentei trocar, mas não consegui, né? Mas ele tem uma versão completa até. Uhum. Agora aberto. Obrigado. Bem, primeiramente, parabéns pelo trabalho, Nadson. Eu sou uma fã do orçamento, né? Participação orçamentária, e a importância, né, de a gente entender esses processos dentro da organização. Eu acredito que vocês foram muito felizes na condução do trabalho, na ideia, fazer um estudo de caso, ir lá, aplicar, fazer entrevista com alunos da graduação. Acho que você conduziu esse trabalho muito bem. Não li todo o trabalho, mas pelo resumo a gente já sente a propriedade, né? E até um grau de dificuldade na realização do trabalho. Agora, na sua apresentação, me chamou a atenção sobre os teus resultados, assim, né, dos gestores colocando, não, é importante ter a participação orçamentária, mas muitas vezes a gente precisa ter limites na definição desse orçamento. Aí me surgiu a ideia, né, uma sugestão de estudos futuros, olhar a configuração desse orçamento, né? Hoje a gente tem uma discussão de olhar o orçamento numa perspectiva habilitante, coercitiva, mais flexível, mais fechada. Então, como que esse processo também acontece e pode contribuir lá na organização, né? Se eles já estão apontando, né, que é necessário ter participação, ter compartilhamento para reduzir a simetria da informação, mas o quão importante também é eu ter limites, né? Eu ter um sistema também coercitivo dentro do orçamento. Né? Uma sugestão, talvez, para estudo futuro, para você continuar outros trabalhos, né, mediante esse trabalho já realizado. Muito obrigado. E é interessante, né? Muito obrigado pelas contribuições, né? Principalmente você que já estuda já, o quão, assim, os alunos que trabalham na área de controladoria, eles têm uma necessidade de desenvolver trabalhos sobre orçamento, né? Então, às vezes, quando eu deixo eles muito mais livres, né? Dentro daquilo que eu já pesquiso, da área, vocês, não, professor, orçamento, né? Então, orçamento sempre é um eixo ali para estudos e afins. Então, foi o caso desses meus dois orientandos. Eles trabalham na área de controladoria e eles começaram a observar essas questões, né, que referem-se ao alinhamento orçamentário. Aí eles falaram, olha, tem alguns gestores que extrapolam, outros não, mas e para a gente dá um problema também no final, né, da controladoria. Então, para a gente é interessante. E até a empresa que foi pesquisada, eles incentivam muito os alunos a desenvolverem pesquisas e afins, né, para melhorar esse processo, né, dentro da organização. E aí agora até a gente está tentando também melhorar o trabalho, né, para uma publicação e fazer alguns ajustes que eu vi que é necessário também. Mas foi bem interessante esse processo, até de pensar no final dessa comunicação também, né? Essa questão da necessidade de uma maior comunicação entre os setores e departamentos e o quão isso é relevante para esse processo, né? Então, parece que tudo deságua em comunicar, né? Então, a melhor comunicação, mas que a gente trabalha eu qualitativo e até você também, né, quantitativo ali, mas assim, no final é a comunicação, né? E isso que é o bacana, né, ao desenvolver esse trabalho no final, que eu achei bem interessante. Mas muito obrigado pela contribuição. E eu ainda, vocês trabalharam numa perspectiva de construção civil, né, que ainda é extremamente importante um orçamento, os controles, né, extremamente. Eu acredito assim que a contribuição do trabalho de vocês é muito legal, muito interessante mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Nadson. Obrigado, Michele. A Gláucia, fica à vontade para fazer suas considerações. Rapidinho, viu, gente? Tem tempo, a Madson, gente tem um tempinho ainda. bacana. Madson, parabéns aí pelo trabalho. Eu acho assim, o tema orçamento, ele é muito relevante, acho que em todos os segmentos, né? Eu trabalho há muitos anos também com orçamento e trabalhei muito com orçamento na gestão pública, né? O quão é importante você ter esses limites também, né? A gente trabalha muito com decisões a partir de orçamento. Então, eu acho que para todos os segmentos, todas as empresas, esse é um tema muito relevante. Então, só queria parabenizar, gostei bastante aí do tema e da forma que foi abordado. E aí, uma coisa que também Fica à né, eu vontade, vou ter que Nadson. colocar aqui, se me permite, é que no final eu trouxe assim que eles falaram que falta maturidade, né? Aí depois quando a maioria dos entrevistados, né,
tem mais de 27 anos de casa, então não sei se aí Uau. acho que assim, não é maturidade, né, Ah, por conta deles, mas sim falta de gerenciamento, né? A gestão ainda não tem uma política eficiente para o controle orçamentário, para essa confluência. Então, eles têm que fazer a calibração justamente dentro desse processo aí. Então, isso que eu achei bem interessante, né? Que ele fala, não, falta maturidade, né, da maioria ali. Mas só que às vezes esquece, olha, tem uma diretoria específica que eu atendo, e essa diretoria tem uhum, que propor também, né, alguns tipos de prática, né? Porque não é possível, principalmente nessa questão de construção a seco, que está agora é o momento, né? Então, uhum. assim, já é tudo pré-moldado e afins, que precisa realmente de uma estruturação orçamentária e afins. E é uma empresa gigantesca, tem no Paraná, mas tem no Brasil todo, né? E aí há ainda esses problemas também limitantes no que refere-se à questão do orçamento. Então, isso que depois que a gente começou a achar os resultados, né, e afins, e agora também, claro, né, a Michelle e os demais contribuindo, isso a gente fica feliz, não? Pessoas que trabalham realmente que de maneira mais aprofundada com a temática, enxerga esses resultados também como coerentes e para a gente é um motivador. Excelente. Obrigado, Nadson. Já que a gente ainda tem mais um pouquinho, eu vou aproveitar que você está aqui. E parabéns pelo trabalho, eu acho, como já foi comentado, né, muito valioso essa parceria no início do Estado de Desenvolvimento acadêmico dos estudantes e abrir esse leque de oportunidade para eles para entender que a contabilidade não se resume ao que eles estão vendo simplesmente na sala de aula, mas que eles precisam estar sempre refletindo sobre o contexto, como é que aquilo realmente, como é a realidade vai impactar o que eles estão aprendendo em sala de aula. Muitas vezes a gente tenta fazer o contrário, né? A gente vê o que a gente aprende em sala de aula, a gente quer aplicar, forçar dentro da realidade. E o que a sua pesquisa traz, que eu acho bastante interessante, é essa ideia que muitas vezes a gente discute sobre, na linha de controle de gerenciais. Até que ponto que a gente precisa ser flexível e até que ponto a gente precisa ser estruturado. E eu acho que, né, me desculpa, você comentou agora, eu submeti a versão completa, disse, então devia estar na outra database que a gente trabalhou no início, avaliando os artigos. Eu vou voltar lá porque é muito interessante realmente esse trabalho. E tem um elemento que você falou, o afeto pela empresa. A gente muitas vezes negligencia esse elemento psicológico, sentimental, como você falou, por exemplo, a história dessa empresa, uma empresa grande, mas que tem profissionais de muitos anos na casa. Então, como é que esse afeto, essa atrelação da identidade do profissional com a empresa acaba afetando o desenvolvimento do orçamento? O que eles identificam, inclusive, o que é o orçamento para eles? Porque muitas vezes, como eu falei, né, na sala de aula a gente entende, o orçamento tem que ser ali fechadinho, estruturado, funcionar, bater, né? A gente como contador gosta muito que tudo bata, tudo feche, e no final das contas nada fecha, a gente sai marretando um monte de coisa, e muitas vezes a gente faz isso na pesquisa, mas a sua pesquisa demonstra exatamente é, é, essa expansão da contabilidade, além de um instrumento de gestão de controle rígido, mas um instrumento de gestão e controle flexível. E aí você comentou, né, a gente precisa implementar algo para monitorar, e aí me veio e disse, a gente continua com esse elemento, e como que a gente vai monitorar? Porque a gente quer ter controle, o ser humano, psicologicamente, ele tem essa ideia de nós precisamos controlar, mas como é que a gente controla um mundo tão dinâmico, com tantas variáveis, tão não linear? E, enfim, são discussões muito interessantes que o seu trabalho abre. Eu acho que só algumas indicações de pesquisa futura. É importante que esses links que estão sendo feitos da graduação, né, sejam nutridos, mas que também essas aberturas que a gente tem, principalmente na academia brasileira, eles sejam nutridos para que a gente consiga aprofundar ainda mais nessa pesquisa, né? Muitas vezes a gente acaba tendo uma visão rasa, porque a gente vai lá, coleta dado, dá o tchau para os participantes e nunca mais entra em contato. Mas é importante que a gente comece a criar essas relações realmente com as empresas, para que a gente consiga ter dados, consiga trazer isso para a sala de aula, mas também trazer de volta para a empresa, e muitas vezes na forma de um profissional bem capacitado, de alguém que vai aprofundar ali numa pesquisa de mestrado, que pode ser financiado pela empresa. Se a gente consegue vender isso também do ponto de vista comercial para a empresa, a gente agrega a academia e a prática. Enfim, tem várias coisas aqui que eu gostaria de comentar, mas por conta do tempo, eu deixo o espaço aberto também, né, para o Nadson comentar alguma coisa, ou para qualquer outro participante comentar sobre o trabalho da Gláucia, do Nadson, da Rúbia e do Hernando.
A gente ainda tem cerca de 20 minutos aí para que a gente consiga fechar. Eu acredito que em 1 minuto eu consigo fechar tudo. Acho que eu tenho uma questão mais com o trabalho da Michelle também. Eu achei muito interessante o trabalho da Gláucia, né, em trabalhar com o terceiro setor, então parabéns, né, no sentido que não é especificamente a minha área de atuação, então por isso que agora eu vou falar um pouquinho da Michelle e da Rúbia também, que eu acho que vocês podem explorar até esses dados, né, de maneira qualitativa, né, como eu sou um defensor, além do quant, que está muito interessante, eu Sim, acho que sim. vocês trazem questões que são bem bacanas, né? Quando a Rúbia, desculpa, a Rúbia fala bem assim, olha, eu discuti com o gestor né, o instrumento, então esse profissional deve ter muitas informações bacanas, né? Para ir ao encontro justamente de alguns conceitos que a gente está trabalhando hoje em custos, né? Que às vezes tendem a ser questionados ou não. E aí eu acho que vocês vão estratificar e trazer informações valiosíssimas assim sobre esse processo, né? Até de entrevista aí, eu acho que muita informação pode ser coletada e muita contribuição vocês podem fornecer para nós também, né? Então, isso que é bacana, porque aí vocês estão tratando realmente com profissionais do mercado que estão na frente, tomando decisões mesmo relacionadas àqueles tópicos. Então, com certeza, aí dentro, no iceberg aí tem coisas para serem descobertas, né? E eu acho que vocês têm essa possibilidade. Eu sei que a entrevista é muito processual, né? Então, realmente dá muito trabalho, né? Então, não é tão fácil assim. Mas eu creio que há possibilidades de vocês desenvolverem também a temática desta forma, né? De maneira qualitativa, né? Entrevista, e aí fazer essas contribuições que eu acho que para nós vai ser super interessante, mas não só para mim, mas para as organizações também, né? Uma coisa que até o professor Rodrigo trouxe, né, é justamente essa questão da prática mesmo, né? Ver na prática como a gente pode contribuir, mas depois levar também para os gestores, né? Fazer esse processo de publicidade da nossa pesquisa e como vai impactar nessas organizações, eu acho que é super interessante. Então, acho que vocês têm aí um bom trabalho para ser explorado aí, inclusive, né, outros orientadores, né, da professora Michelle, afins, ou a Rúbia continuando, né? Acho que é super bacana. Então, essa é a minha contribuição agora. Obrigado, Nadson. Rúbia ou Michele, vocês querem fazer alguma consideração? Que eu também tenho considerações a fazer para o trabalho de vocês. Não, eu acredito que o apontamento do Nadson é realmente, né, coerente, né, de a gente buscar lá na prática para verificar como acontece, né, essas questões de custos até a utilização de informações, a importância das informações, até esses relacionamentos interorganizacionais, que outros estudos têm apontado a importância também de entender essas relações, como são, como acontecem. Então, realmente, assim, é um objetivo, até a Rúbia já havia conversado comigo sobre isso, prof, vamos buscar fazer entrevistas, né? Mas a Rúbia está nesse processo final de dissertação, agora, logo ela vai iniciar o doutorado, né, Rúbia? Vai sim. Então, ela passa por uma perspectiva de amadurecimento da pesquisa e, com certeza, né, e para uma pesquisa qualitativa para buscar aprofundamento também. Excelente, excelente. Rúbia, quer falar alguma coisa? Sim. Vocês conseguem me ouvir? Consigo, perfeitamente. Perfeito. O Antônio, ele colocou também a questão de você ir, né, para o LinkedIn fazer pesquisas e isso, e eu não sei se foi sorte ou o que foi, porque eu coletei dados bem ali dezembro, janeiro. E teve muitos respondentes que pontuaram para mim, nossa, ninguém nunca perguntou isso. Eu tenho colegas que trabalham em outras empresas e que desenvolvem a mesma função. Eu posso estar enviando a pesquisa para ele? Pode, Sim. claro. Então eu vejo que a gente precisa tentar juntar mais mesmo, né? Ir na organização e pegar a informação lá. Mas entre Natal e Ano Novo, por incrível que pareça, foi o período que eu mais tive respostas. A princípio, eu até achei que não daria, né? Que não seria viável, considerando a necessidade de respostas para conseguir mensurar de fato a variável. Mas entre Natal e Ano Novo foi o que me surpreendeu mesmo.
Parabéns, Rubio. Eu acho que falta muitas vezes essa disposição, sabe, de quebrar essa barreira, de colocar a cara e dizer, olha, se der certo, deu, se não der, a gente tenta outro projeto, mas eu vou tentar fazer o melhor agora no início. E, assim, uma visão um pouco de fora, a Academia Britânica está passando por um momento de transição em que a pesquisa por si só, a publicação por si só, não é mais o bastante. Então, a gente está mudando para um modelo do que a gente chama do Knowledge Exchange Framework, né? E também Research Excellence Framework, mas um aspecto aliado ao outro, só que na avaliação dos acadêmicos, na avaliação das universidades, inclusive, esse knowledge exchange, né, você ter acesso realmente às empresas e contribuir e trazer para dentro da universidade, trazer da universidade para a empresa, ele tem ganhado cada dia mais relevância. E a tendência, então, é que isso se torne ainda mais forte na parte de publicação também, porque muitas vezes eu acho que sim, o seu trabalho precisa depois ter um reforço teórico e um saneamento das suas discussões e contribuições, como já foi dito, um pouco maior, mas a tua iniciativa de realmente entrar no LinkedIn, mandar mensagem para um e mandar mensagem para outro, mostra-se extremamente valiosa, né? Eu acredito que todas as contribuições foram feitas a ponto exatamente para isso. É, eu acho que algumas dos meus comentários já foram feitos, né, em relação à continuação desse trabalho com a entrevista. Acredito que você tem um futuro brilhante aí pela frente no doutorado. Fico ansioso realmente para ver a continuação desse trabalho. Parabéns, inclusive, por aliar a contabilidade a essas outras disciplinas, porque muitas vezes a gente também trabalha na contabilidade de uma forma muito isolada. Uma coisa que eu senti falta, mas que eu acho que é normal por conta da conferência, é de entender como esses construtos foram estruturados dentro do seu questionário e, enfim, né, como é que eles acabam sendo desenhados, mas eu acredito que por meio dessas parcerias, principalmente da continuidade dessas parcerias, você vai conseguir fazer estudo de caso, vai conseguir fazer entrevista, vai conseguir, enfim, desenhar mais questionários e surveys. Então, parabéns, realmente. Eu acho que eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de pesquisa, porque há alguns anos eu venho acompanhando o trabalho do Robert Kaplan, né? E sempre ele deixa de forma subliminar nas pesquisas deles que o contador precisa deixar o Excel, né, deixar a cadeira deles e entrar realmente dentro das organizações, entender o que está acontecendo, se aproximar mais dos gestores, tomadores de decisão, não só contadores ou administradores, mas também engenheiros e profissionais de TI. Então, acho que sua pesquisa mostra realmente alguém que está seguindo a recomendação do Kaplan. Então, parabéns. Obrigada. Alguma outra consideração em relação aos trabalhos? Alguém quer comentar alguma coisa do trabalho da Gláucia, da Rúbia, do Hernando ou do Antônio? Só um comentário em relação ao trabalho do Nadson. Só em relação ao trabalho, o tamanho da sua amostra. Eu fiquei um pouco preocupado com o tamanho da amostra, eu não sei, pelo abstract eu não consegui identificar, pela sua apresentação também eu não consegui identificar se você utilizou alguma outra informação complementar, porque isso talvez, né, eu acredito que a porta está aberta para a organização, que é uma coisa excelente, muitas vezes a gente subestima o interesse de quem está no mercado de contribuir com a academia, de realinhar esses dois mundos, mas muitas vezes a gente se depara, né, um aluno de graduação, muitas vezes um tempo reduzido ali para concluir um trabalho, tem alguma forma aí de complementar esse estudo de caso com alguns outros dados? Ou você já fez isso e está na versão completa e não ficou claro no abstract? Você está mute, você Ah, está... sim. Na verdade, fizemos também análise documental no sentido do orçamento, né, durante o período, né, que foi pesquisado também.
E também a observação direta, né, dos Aham. participantes. Daí a gente tomou todos os cuidados também, até no sentido de questões éticas, né, do termo de livre esclarecimento, fizemos um pré-teste, né, no sentido de uma pesquisa piloto, uma entrevista piloto, né, para ver se estava Uhum. coerente ou não. Mesmo assim, eu sinto ainda, depois do trabalho já encaminhado, eu ainda sinto algumas falhas, né, no sentido de falta mesmo. Eu acho que no sentido de desenvolver mais essa questão da participação dos alunos, né, no processo de observação, já que eles levaram um período específico para observação. Então, no final, eu disse, não, acho que isso aqui faltou, né, aparecer um pouco mais para reforçar os achados e ao encontro também da literatura, né? Então, no final, até na versão final, depois que estava dando uma lida, eu disse, olha, cabe um melhoramento nesse processo que não ficou tão claro assim, né? E aí reforçar justamente por conta de ser um estudo de caso, né? E aí precisa de uma triangulação bem forte também. Até a questão documental também, para não aparecer só nos procedimentos. Então, até depois disso, agora a gente está melhorando já, depois das contribuições do SEMEAD, e vamos continuar trabalhando justamente para deixar isso bem claro também no que refere-se ali nos resultados, né? Porque eu, particularmente, agora vendo o trabalho, como ficou, isso ainda eu mesmo senti falta disso, né? E aí, para trabalhos qualitativos, né, exige justamente, é muito sensível, né, esses pontos. E a gente tem que trabalhar com todo cuidado, mas, assim, no início a gente estava encaminhando para, não, bora analisar 3 pontos aí, justamente para que se alinhe e que o trabalho fique, né, os resultados fiquem robustos de acordo com o método que a gente escolheu, né? Mas realmente o que você falou, né, faz todo sentido, né, das entrevistas e afins ali, porque às vezes alguns gestores, né, eles não tinham muito tempo, né, e corrido, Uhum. então a gente conseguiu fazer com aqueles que tinham disponibilidade no momento, né? Sim, sim, sim. Eu acho que é uma coisa que eu tenho tentado salientar bastante quando eu participo desses eventos no Brasil, é exatamente essa continuidade. A pesquisa não termina quando a disciplina termina ou quando a graduação, o mestrado termina. Enfim, a gente tem que realmente aprofundar e aprofundar e aprofundar cada vez mais para que a gente não fique só fazendo contribuição teórica num paper, né, num artigo publicado no jornal, mas que a gente possa realmente voltar e contribuir para as empresas, para a sociedade, para que a gente possa devolver, né, esse privilégio que a gente tem muitas vezes de passar tanto tempo pensando e lendo, escrevendo e discutindo, que muitas vezes o gestor que está ali do outro lado ele não tem acesso a, a beleza que eu acho que é, né, a administração, a contabilidade, essas diversas disciplinas de gestão. Mas deixa eu me conter que a Janaína está com a mão para cima, a Janaína fica à vontade. Não, eu só queria voltar no seu questionamento sobre a amostra, né? E ressaltar que, como é uma pesquisa quali, é um estudo de caso, a gente não trabalha com amostra, a gente trabalha com seleção, né? Uhum. Então, é um olhar diferente, então a gente não procura generalizar. Sim. Daí tem essa diferença. Só queria enfatizar isso. Sim, 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 com certeza. Uma das coisas que eu acho que é importante, que muitas vezes não fica muito claro, é porque quando a gente chega nesses ambientes de conferência, a gente tem que mostrar e não, muitas vezes, trazer as evidências, explicar e, enfim, sustentar realmente o que a gente está. Desculpa, às vezes vem em inglês, às vezes vem em português. Sustentar os claims, né? Os chamados, não. Fugiu completamente, Chegar mas nesse nível, né? Para é, confundir, né? enfim, a gente acaba explicando, né, pontuando quais foram nossos achados, mas a gente realmente não sustenta as evidências, né, o que a gente está tentando explicar. Mas muitas vezes é como eu falei, a diferença entre o artigo e a apresentação. Mas como o Nádia falou também, acaba ajudando muito. Deixa eu me conter, Michele, fica à vontade. Eu tenho, na verdade, um questionamento para a Gláucia, do trabalho da Gláucia, Perfeito. né? A Gláucia trabalhou com controles internos e cooperativas, né? Olhando como as cooperativas, os controles internos contribuem para a transparência de informações, até questões de seguros, né, para a cooperativa.
A minha pergunta é como que você tratou esses controles internos? Você analisou ele de maneira mais geral, olhou a configuração desses controles? Michele, como o foco era a RATs, né, a reserva, eu procurei levantar quais controles essas cooperativas já tinham com relação a essa reserva e quais controles a gente poderia contribuir, né, para que ela tivesse uma gestão mais eficiente. Então, nós fizemos um desenho, né, passo a passo de todo o processo, como ela teria que colocar, né, poderia colocar isso no planejamento estratégico, como ela poderia trabalhar num plano de ação, como ela poderia evidenciar isso para o cooperado, quais indicadores financeiros e não financeiros ela apresentaria numa prestação de contas para que os cooperados tivessem condições de votar, porque realmente essa questão da assimetria de informação é um problema sério entre a cooperativa e o cooperado. Quem homologa os atos da gestão são os cooperados por meio de uma assembleia, e eles muitas vezes é o que menos tem conhecimento sobre o assunto, que é isso que a gente também levantou nessa pesquisa, né? Quem está na gestão tem muito mais conhecimento sobre o que seria, como é aplicado, do que quem está na ponta, e quem está na ponta é quem vai aprovar e homologar os atos da gestão. Por isso a importância desses controles, né, dessa prestação de contas mais eficientes. Então, você avaliou como um checklist. Tem planejamento estratégico, tem apresentação de balanço patrimonial, de DRE. Como que é feita essa apresentação nas notas explicativas, porque, por exemplo, um ponto até é que a ITG diz, olha, coloque na nota explicativa, demonstre como é aplicado esse recurso. Nenhuma das cooperativas que participaram informam isso na nota explicativa, como ela aplica esse recurso. Quer dizer, eles falam para que serve. Eles constituem, numa pesquisa também recente, com um volume maior, né, de cooperativas que participaram dessa pesquisa, foi evidenciado que mais de 80% do valor das reservas que são constituídas não são realizadas. Porque a lei diz, constitua, mas ela não obriga a cooperativa, não dá diretrizes de como ela realiza. E fica um valor muito alto nos balanços. Nessas cooperativas não foi diferente que a gente participou da pesquisa. São cooperativas grandes, né, mais de 50 anos no mercado, com valor alto na conta de reserva, né, para ser aplicado, mas que não posso dizer que ela não aplica, porque isso também é uma escolha da gestão. A gestão pode ter essa despesa e realizar essa despesa, né, contabilizar em resultado, e não realizar reserva. Mas se ela tem uma reserva para isso, por que não? Né? Qual que é a dificuldade nesse processo? Por que que os balanços das cooperativas têm uma reserva tão alta e essa reserva não é realizada? Legal. É que eu fiquei pensando, eu sempre penso em estudos futuros, né? Uhum. Aí, analisando os controles, eu fiquei pensando de talvez analisar os controles mais focados gerenciais e olhar a configuração desse controle. Por exemplo, a interatividade de um controle, né? Se eu tenho um controle lá de gestão interativo na cooperativa, vai gerar mais informações para o cooperado. Identificar se realmente essas instituições estão utilizando controles mais interativos e o quanto que essa interatividade de um sistema, de um controle, pode contribuir para o desempenho, né, da própria cooperativa ou até para os cooperados entenderem os processos da cooperativa. Pouquíssimos controles, tá, Michele, a gente identificou. Tanto é que a gente colocou ali no trabalho várias recomendações, né, para uma gestão mais eficiente. Né, como eu mencionei aqui, colocar no planejamento estratégico, trazer na assembleia, trazer indicadores, trazerem alguns relatórios para subsídio, né, da tomada de decisão. Perfeito. Espero ler o seu trabalho completo. Ele também apareceu como resumo, ele não apareceu completo, porque eu também Aparece submeti ele completo. Aparece somente como resumo. Eu acho que estou no mesmo problema aí do Nadson. Rapidamente aqui, só para contribuir, sei que está o tempo. Uma questão, Glaucio, que acho que também vai ao encontro que a Michele falou, né, desses controles, é você ver as redes de aconselhamento formal e informal dessas cooperativas, tá?
porque eu estou fazendo agora também trabalhos nas redes de aconselhamento formal e informal para ver a quem eles estão recorrendo. Porque a Sim. depender, eles estão recorrendo a redes de aconselhamento informais. Então, daí Uhum. há um problema muito grande, né? E não estão procurando as redes de aconselhamentos formais, que é aquilo que a gente busca. Então, isso é um problema. Aí, daí, acho que você tem um pontapé inicial para o seu doutorado também, quem sabe fazer o trabalho, né? Porque Bacana, pode estar bacana. no problema das redes de aconselhamento desses gestores, É né? isso mesmo, perfeito. Bacana, muito obrigada Obrigado. aí, gente, pelas contribuições. Obrigado a todos, realmente uma sessão muito cheia de contribuições, excelentes trabalhos e extremamente valiosa, exatamente pela contribuição de vocês. Eu fico lisonjeado realmente de moderar essa sessão. Obrigado a Maria, que estava aqui sempre me mantendo a par do tempo e tudo mais. Eu fiz umas notinhas, mas é excelente realmente ter essa assistência. Como está no... agora foi para o direct, mas deixa eu jogar aqui para todo mundo, para vocês avaliarem realmente a sessão, né, por meio desse link. Então, fiquem à vontade para entrar e compartilhar conosco os seus comentários. E, enfim, se o tempo permitir, eu espero encontrá-los ao longo de outras sessões online. Um abraço e tudo de bom. Obrigado, realmente, foi excelente. Foi ótimo, pessoal. Um abraço. E não esqueçam de avaliar, viu? O link está aqui no chat. Valeu, um abraço. Pode Obrigada, deixar. um abraço a Desculpa por ter todos. que ser a chata da sessão, tá? E olha, o professor Rodrigo terminou na hora, viu? 10 horas. Muito tempo, eu já Da reunião estou da classe britânico. agora. É que era a hora que eu tinha, aí eu li o Meet. Que bom, Tchau, que gente, Valeu, muito perfeito. pessoal. obrigada. Vai Um arrumando Tchau. aí, abraço, gente. Tchau, Cassius. tchau. Tudo de bom. Tchau. Deixa eu